Sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Débora, A paz, Senhor, Manu, tudo bem? tudo bem? E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, professor, chegamos ao final do segundo trimestre. E quantas aprendizagens o Senhor nos proporcionou, quantos momentos é, de grande aprendizado, de grande mudança, transformação por meio da palavra, o Senhor oportunizou a você e aos seus alunos a vivenciarem nesse segundo trimestre, que falou de um tema tão importante. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E aqui nós começamos essa jornada falando sobre justamente o início da caminhada. Seguimos com a relação entre a porta estreita e a porta larga, que o destino do cristão é o céu, como nos conduzir nessa caminhada, né? Os inimigos dos cristãos, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança com a marca do cristão. E agora chegamos na lição de número 13, que tem por título A Cidade Celestial. Então, você, professor, pode perceber e acompanhar que foi uma construção, né? Começando com o início da nossa jornada, da nossa caminhada cristã. E aí, com vários momentos, etapas que vivenciamos nesta jornada e que o nosso, justamente, destino é a vida eterna, é a cidade celestial. E aqui, talvez você tenha preparado para esse trimestre uma EBD festiva, um encerramento diferente. Então, se você planejou esse momento, desejamos, né, que Deus continue abençoando a sua vida, que esse momento seja de muita importância, de compartilhamento de aprendizagens dos estudantes com os professores, um momento de interação na igreja, né? Não só isso, você pode estar aproveitando as ferramentas que tem à sua disposição, como o Kahoot, o Quizzes, e outras ferramentas até de papel mesmo, né? Cartões de perguntas e desafios bíblicos em relação ao tema, né? Aos temas das lições que foram estudadas nesse trimestre, para estar aí construindo, elaborando essa EBD festiva. Mas para você, professor, também que vai fazer o desfecho, o encerramento desta aula. É importante que antes de você iniciar, lembrar a caminhada que vocês trilharam com os alunos de vocês. Então, pedindo para ouvi-los, né? O que que vocês lembram da primeira lição? O que que vocês aprenderam? E aí vai construindo essa linha do tempo. Então, a dinâmica para a lição de hoje, ela está mais voltada, né, por ser um desfecho, uma conclusão de um trimestre, então está mais voltada a esse momento em que faz uma linha do tempo, em que ele vai colocar o que que aprendeu em cada lição, né? A lição 1, a lição 2, o que que marcou, o que que ficou aí de aprendizado até chegar à lição do número 13, que ele vai apresentar ao final da lição. Por quê? Os objetivos dessa lição são conceituar o paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse e, por fim, conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Então, aqui, após a aula, você faz o desfecho dessa linha do tempo, ele colocando o que que aprendeu, de forma bem resumida, e vocês vão ver que é bem prático também, certo? Então, coloca só o título, lição 1, e embaixo o que aprendeu. Pronto, uma linha do tempo aí das 13 lições. Essa é a primeira dica.
Irmã Débora, qual é a dica que você traz para a gente nesta lição? Todas essas dicas que você passou, mano, são maravilhosas. Até porque quando a gente está em encerramento, a gente já gosta de fazer, né, essas perguntas para fazer realmente um resumo geral. É muito bacana. Você pode utilizar tanto um teste bíblico, né, como muitos gostam de fazer também, como, por exemplo, usar quadro ou cartolina e colocar, né, todos os títulos da lição, como foi falado, e perguntando, ou fazendo perguntas, tipo, lição 1, extrai uma pergunta, lição 2, extrai outra pergunta, e assim ver também a questão da memória, se eles estão lembrando, se eles estão estudando, se eles sempre estão aplicando aquele conteúdo, né, no dia a dia deles, e é muito bacana. Mas voltando para a temática, né, da lição, na verdade, eu convidaria todos os alunos da classe para fazer uma viagem. E eu ia dizer assim, pronto, todo mundo foi contemplado com uma viagem, vamos todos viajar para um lugar muito distante, e aí entregaria papéis para eles, pode ser um quadradinho assim pequeno mesmo, ou a metade de uma folha, fique à vontade, post-its, entregaria para todos os alunos e disse assim, pronto, todo mundo vai fazer uma viagem para bem longe, e em uma viagem o que é que não pode faltar? Escrevam nesse papel. E aí deixa os alunos escreverem o que é que eles levariam para essa viagem, tipo assim, o que é essencial e o que não pode faltar para levar, né? Independente de qual lugar estariam indo, mas o importante é que eles coloquem itens que eles levariam em qualquer hipótese, né? E aí eles vão anotando. Depois você tira alguns minutinhos ali para que eles compartilhem as respostas, né? E por que escolheram aqueles itens, por exemplo. E aí você também, professor, pode estar, ou professora, né, pode estar colocando no quadro alguma dessas respostas que vocês acham até mais relevantes e destacando ali no quadro ou na cartolina, se não tiver acesso. E da mesma forma, como a gente deve se preparar para uma viagem simples, assim, a que a gente foi convidada, como foi o início da dinâmica agora, nós devemos, temos que estar preparados, né, na verdade, para a vinda de Cristo, e que nós também temos que pensar se nós estamos com toda a nossa bagagem, pelo menos completa, não, mas quase completa. E aí que a gente vai pensar nos itens espirituais, né? Como é que vocês, alunos, vocês vão jogar essa pergunta, estão investindo os recursos, as suas vidas, né, e os recursos espirituais com relação à vida de Jesus? Como é que vocês estão se preparando? Vocês foram convidados para uma viagem, listaram itens essenciais que não podem faltar nessa viagem, e nós vamos fazer uma viagem, porque nós não somos daqui, só estamos de passagem. E aí, como é que está a nossa organização, a nossa bagagem, enquanto a viagem rumo ao céu? Aí que você vai trazer para o lado espiritual, e aí no verso do papel, eles vão anotar. O primeiro item foi anotar o que é que eles não deixariam de levar em uma viagem, mas uma viagem secular. E agora, no verso do papel, eles vão escrever itens que de fato não podem faltar na vida espiritual de cada um em relação à nossa bagagem rumo ao céu. Aí que você pode, né, complementar e ajudar, né? Ter uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida em santidade, orar mais, buscar ao Senhor. Enfim, você vai trazer esses exemplos, caso haja necessidade, ou então deixe eles primeiro fazerem e após você traz essa reflexão, né? Que foi essa pergunta-chave que eu coloquei aqui no final, que é justamente da mesma forma que devemos nos preparar para a nossa viagem, né, secular, como a gente foi chamada, a gente deve se preparar para essa viagem celestial. E aí, como é que estão investindo as vidas de vocês? Quais são os recursos espirituais? Vocês estão se preparando? Ou já estão preparadas? A mala já está pronta? Então, essa é a dinâmica e dica para que vocês possam trazer esse momento de reflexão e encerramento dessa lição, que é justamente falando sobre a cidade celestial. E é isso. Muito bom, né, esse momento de dinâmicas. E eu acrescentaria, né, a pergunta é: o que eu tenho feito, né, para chegar Sim, a essa casa, a essa cidade celestial?
Ou o que que eu preciso fazer hoje? O que que eu preciso fazer a partir de agora para chegar a essa cidade celestial? Principalmente, professor, depois de todo as suas colocações, depois de tudo isso que a lição traz, aborda de conteúdo, né? Olhando para si, quais decisões, o que que eu preciso fazer para chegar até a cidade celestial, né? Porque aí eu vou conhecer, saber biblicamente, né? O que que representa e o que deve representar para nós, né? O meu pastor costuma dizer que o pecado ele é um erro de percurso no caminho, né? Então não é algo que o cristão ele planeja, né? Não é algo que ele está acostumado ou que a todo momento está ali vivenciando, né? Mas é algo que está sempre distante e sempre perseguindo a Cristo, perseguindo viver esses momentos de comunhão, né? De entrega ao Senhor. Querido professor, agradecemos a você que nos acompanhou durante todo esse trimestre. Desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas, para continuar ensinando e abençoando o DENEC da sua igreja, né? Esperamos ter contribuído com a sua aula. Agradeço à irmã Débora por essa jornada, pelas suas dicas, né, pela sua contribuição para este momento e também à direção do DENEC pela confiança. Desejamos a todos vocês um excelente final do trimestre e que Deus continue vos abençoando. Amém. Irmã Isso Débora, mesmo. suas Conta pra considerações. gente. Conta pra gente como é que foi todo esse trimestre, o que é que vocês acharam da lição, como é que foi a participação dos alunos, a aplicação desse conteúdo, mais dicas pra gente, que também passa aqui pra gente usar nos próximos, não é isso, Manu? Mas é isso, é gratificante. Só tenho que agradecer também a Deus pela participação e por ter aprendido, né? Porque a gente está contribuindo aqui, ao mesmo tempo a gente aprende muito. E louvado seja Deus por isso. E é isso, vamos para a próxima lição, se Deus quiser. Amém. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor.